Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, público presente, e declaro aberta a terceira sessão extraordinária do dia 28 de junho de 2019. Determino ao secretário da mesa, vereador Darlan Maguini, que proceda a chamada dos vereadores. Adriano Salviete da Silva, Arilson Ferreira de Oliveira, Darlan Silva Barglini, presente. Emanuel Garcia de Amorim, presente. Everaldo Pereira Salles, presente. João Elias Colombo Ócio, Presente. José Marcos de Moraes, presente. Marcos Antônio Sonsim de Oliveira, presente. Maria Miguelina de Lourdes Quintino, Paulo Henrique Leocádio da Silva, Rogério César. Presente. Havendo quórum legal, invoco o nome de Deus e dou por aberto os trabalhos desta sessão. E convido o vereador Everaldo para fazer leitura bíblica e convido a todos para ficarem de pé, referente à palavra de Deus. Leitura do livro de Isaías, capítulo 1, versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse-lhe eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Determino o secretário que faça a leitura da ata da sessão extraordinária, da segunda sessão extraordinária. Ata 52/2019, da segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Una, Estado do Espírito Santo, da legislatura 2017-2020, do ano legislativo de 2019, realizado no dia 25 do mês de junho do ano de 2019, em sua sede, Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 124, primeiro andar, Centro e Una, Espírito Santo. Às 15h10, o vereador João Elias Colombo Ócio, presidente da mesa, determinou a mim, vereador Darlan Silva Barglini, secretário, proceder à chamada dos vereadores, sendo anotada a falta do vereador Marcos Antônio Sonsim de Oliveira. E os demais responderam presença. Com quórum legal, o presidente abriu a sessão em nome de Deus e convidou o vereador Darlan Silva Barglini a fazer a leitura bíblica, que foi feita em Isaías 8:13. Na fase da ordem do dia, o presidente anunciou a pauta de votação composta do projeto de lei ordinário número 51/2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento anual. Em seguida, foi colocada em discussão e votação a emenda de redação ao projeto de lei ordinário número 51/2019, com parecer favorável da Procuradoria e os pareceres verbais favoráveis da comissão competente, sendo a mesma aprovada por unanimidade. Colocou em discussão e votação o projeto de lei ordinário número 51/2019, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no orçamento, para atender o transporte escolar, já modificado pela emenda e com parecer favorável da Procuradoria e os pareceres verbais favoráveis das comissões competentes, sendo o mesmo aprovado por 7 votos a favor, 1 voto contrário e 1 abstenção. Houve questionamento dos vereadores, afirmando que é de inteira responsabilidade do prefeito municipal a decisão de tirar recursos da saúde e destinar para o transporte escolar. O plenário aprovou por unanimidade a antecipação da sessão extraordinária marcada para o dia 3 de julho de 2019, para o dia 28 de junho de 2019, com início às 18 horas. Encerrada a votação e como não havia mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos, convidou para as sessões extraordinárias e ordinárias do dia 28 de junho do ano de 2019, com início às 18 horas, e encerrou a sessão extraordinária às 15h35, do que para constar,
eu, vereador Darlan Silva Barglini, secretário, que a tudo presenciei, lavrei a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e aprovada pelo plenário, será assinada pelos membros da mesa diretora. Em discussão a ata. Em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Senhor presidente, eu abstenho. Eu não estava presente. Aprovado com uma abstenção. Passar a presidência para o secretário. Convido aqui o relator, vereador José Marcos de Moraes, para que possa ouvir as testemunhas. Oi. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria que o vice-presidente da casa assumisse a presidência dos trabalhos. Haja vista que o regimento interno desta casa, na seção 2 do vice-presidente, artigo 64, ele diz que, na ausência ou impedimento do presidente, é dever do vice-presidente substituir os trabalhos desta casa, sendo que o mesmo foi arrolado como testemunha no processo e antes ele não estava no cargo de vice-presidente. Mas a partir do momento que o mesmo assumiu as atribuições como vice-presidente, é dever do mesmo assumir os trabalhos, sendo que, a partir do momento que ele assume os trabalhos, ele se torna impossibilitado de ser testemunha do processo. E defiro o pedido do vereador, haja vista que o vice-presidente é testemunha antes de ser vice-presidente. Já era testemunha. O fato dele ser testemunha impede ele de assumir a presidência da sessão. A Procuradoria já decidiu. Se ele fosse o vice-presidente e fosse testemunha, ele também estaria impedido de assumir a presidência da sessão. Exato. Ele é parte, ele é testemunha. Ele pode presidir. Ele não é isento porque ele é testemunha. Então, mas o regimento ele fala o seguinte: aqui, no impedimento do presidente, quem assume O vice. Me transforma em presidente. Eu me transformo em presidente. Então eu estou impedido também por ter sido arrolado o vice quem assume. A hierarquia da mesa é qual? sim, mas eu entendo. Sei. Não, por isso que você pode procurar no geral, você vai manifestar para você. Eu entendo que ele deveria assumir a presidência, ou ser o vice-presidente, e aí ele se tornaria impossibilidade de ser testemunho do processo. Ele já era testemunha antes de se tornar vice-presidente. Se você for procurador-geral, sem Ele é testemunha. É pedida, ele é suspeito. Mesmo se ele fosse vice-presidente e fosse arrolado, vamos dizer que ele fosse o júri, e o júri fosse arrolado como testemunha, o júri estaria impedido de assumir a presidência. Igual o João está assumindo, impedido de assumir. Igual o Darlan impedido de ser relator, porque ele faz parte da mesa. A mesa tem que ter hierarquia, tem que ser seguida, como ele é testemunho, o próximo, em tese, na linha sucessória, seria o Darlan. Boa noite, colegas vereadores. Gostaria de solicitar ao vereador Rogério me esclarecesse no dia da sessão extraordinária se Vossa Excelência esteve aqui para a sessão. Boa noite a todos. Oi. Na verdade, eu com o vereador Emanuel, nós tivemos até uma conversa por WhatsApp, né? Até que ele me perguntou se eu estaria na reunião extraordinária, mas eu tenho até, né, no meu WhatsApp gravado, eu disse o seguinte: eu só viria se tivesse uma convocação do presidente, né? E não houve essa convocação. Então eu vim na sessão, sim, encontrei com o vereador Paulinho e nós fomos discutir o projeto, mas eu não tive uma convocação, né, do presidente. Então não considero que eu vim para a sessão. Eu vim para resolver o problema do projeto. Obrigado.
Eu gostaria de ouvir o Dr. Marco Antônio Sonsin, que na época não era... Algum colega deseja fazer alguma pergunta ao vereador Rogério? Oi. Eu gostaria de fazer arguir a testemunha, senhor relator. Primeiramente, eu gostaria de perguntar à nobre excelência vereador Rogério César se o mesmo considera que o projeto de lei número 42 de 2019, que trata exclusivamente da construção da unidade de saúde do bairro Nossa Senhora da Penha, no qual, com valor de R$ 816 mil, se Vossa Excelência considera que este projeto é uma obra relevante e de grande interesse público para o município de Una. Bem. Posso responder? Não, deixa, vai. É relevante, sim. Importantíssimo para o município. Obrigado. Vossa Excelência tem conhecimento do artigo 16, parágrafo 3º, inciso 3, da Lei Orgânica Municipal, do qual trata da convocação extraordinária da Câmara Municipal? Sim. Vossa Excelência também tem conhecimento do capítulo 3 do Regimento Interno, do que trata das sessões extraordinárias? Artigos 154 e 155 também fala da competência da convocação da sessão extraordinária? Sim. Satisfeito, senhor relator? Quero... Algum outro? Pode. Excelência vereador Rogério César. Quero fazer algumas perguntas para o senhor. O presidente João Elias estava licenciado quando foi aprovada a sessão extraordinária? Licenciado? Não. Ele estava numa viagem que tem a comprovação dele, se eu não me engano, na casa. Aí, se ele tem o documento aí, eu não sei. Mas ele estava licenciado para uma viagem em Brasília. Licenciado? Licenciado, não. Ele não veio, ele estava ausentado. Não é licenciado. Sim. Como ex-presidente, que o senhor foi presidente nos 2 primeiros anos atrás agora, o que deve fazer o presidente quando o plenário é consultado e vota por unanimidade a favor de um requerimento? Ele tem que aceitar a opinião dos vereadores, acatar. Sim. Ele tem que acatar, é isso? Tem que acatar, sim. A decisão, sim. O senhor tem conhecimento das normas legais para a convocação de sessão extraordinária? E o senhor pode citar? Sim. O vereador Emanuel já fez essa pergunta aqui, eu já respondi, inclusive. Agora, tem uma diferença em tudo isso aí, porque nós estamos falando do presidente, que é o nosso presidente, mas no momento, quem estava na sessão era o vice-presidente, que em momento algum ele assumiu o compromisso de convocar essa sessão ordinária. Isso está nos autos da casa, está nas gravações, colocando, mas ele mesmo não convocou. Então, eu estou respondendo aqui, vereador, porque eu não vejo a situação, tá? A minha resposta é sim, eu concordo com tudo que aconteceu, mas o presidente que tem que convocar, e não houve essa convocação do presidente. Mas o senhor tem conhecimento que no artigo 16, no parágrafo 3º e nos incisos 1, que a sessão extraordinária pode ser convocada pelo prefeito, 2, pelo presidente da Câmara, 3, pelo presidente ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da casa. O senhor tem ciência disso? Tenho ciência, sim, senhor. Porém, ainda falo de novo, o presidente da casa é o vereador João Elias, não era o vice-presidente. Então, o poder, não sei, o poder maior dessa convocação seria do presidente. O senhor considera que o presidente tem maior poder que o plenário? Não, nós somos iguais, aqui não tem diferença de ninguém, não.
Eu acho que os vereadores, sim, têm que acatar o voto nosso, beleza. Porém, o presidente é quem que faz a convocação. Como ex-presidente da Câmara Municipal, o que o senhor acha? O presidente deve acatar a decisão do plenário ou deixar o procurador, Sonsim, decidir e comunicar aos vereadores que não haveria sessão extraordinária? Olha só, como eu respondi a primeira pergunta, né, que eu conversei com o vereador Emanuel, eu só viria na sessão extraordinária se o presidente tivesse convocado. O presidente é quem manda aqui. Né? Procurador trabalha, mas quem manda é o presidente. Em momento algum, o presidente nos convocou diretamente, então eu não tenho que vir na sessão. Sim, vereador, excelência, eu não estou questionando se o senhor veio ou não veio, eu estou fazendo a pergunta seguinte: se o senhor, na opinião do senhor, o presidente deve acatar a decisão do plenário? Sim. Sim. Isso que eu precisava saber. A quem cabe a convocação da sessão extraordinária aprovada por unanimidade? A quem cabe? Ao presidente. Ao presidente? Sim. Isso. Então, eu quero assim... complementando, cabe ao presidente. Quem estava nesse dia não era o presidente, era o vice-presidente. Não, quem estava na sessão era o vice-presidente, mas o presidente da Câmara continuou sendo o João Elias, ele não estava de licença. Sim, mas eu entendo que a convocação, o presidente ele estava afastado nesse dia, né, no caso, no compromisso dele, né, e ele chegou, se não me engano, no outro dia. Então, eu acho que não dava nem prazo para ter uma convocação, vereador. Vereador Rogério, eu pude ler a defesa que foi apresentada sobre essa situação. Eu acredito que, para mim, está muito claro que por voto, o João Elias, na próxima sessão, daqui a 1 hora, ele vai estar aí na mesa. Mas já está claro e bem definido. Tá? É um julgamento político. E isso é normal acontecer aqui. Né? Só que na defesa foi colocado que, por o vereador Emanuel ter argumentado que o projeto era de interesse público e que o prazo ia vencer e que isso, na verdade, que isso não era verdade, por causa disso, o presidente não convocou a sessão. O que está em julgamento aqui não é os motivos do que o vereador achou que deveria fazer um requerimento de uma sessão extraordinária. Não é esse o julgamento. O julgamento aqui, que os vereadores vão votar sim ou não a favor ou contra o presidente João Elias, é sobre ele acatar ou não acatar uma decisão de plenário. É isso que está em julgamento. Né? O plenário decidiu antes que era, sim, o motivo de fazer uma sessão extraordinária. Foi o plenário que decidiu isso antes. Hoje nós estamos decidindo se o presidente deve acatar ou não decisão de plenário. E isso tem consequências para frente. Tá? Um presidente subir aí na mesa e fazer o que ele quiser aqui, desobedecer um plenário, isso não é regimental e isso não está baseado em lei. É o que eu tinha, senhor. Eu queria, senhor presidente, perguntar ao ex-presidente da Casa, vereador Rogério César, se no dia que ele esteve aqui, Vossa Excelência veio para a reunião extraordinária ou Vossa Excelência veio para uma reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação? Ok. Eu vim para a reunião da Comissão de Justiça, até porque naquele dia estava vencendo o nosso prazo para apresentar, que a sessão seria, se eu não me engano, no outro dia. Então, eu estava vencendo o nosso prazo da Comissão de Justiça para dar o nosso parecer. Ok. Vereador, Vossa Excelência, como foi presidente da Casa e vereador aqui, né, também no outro mandato, né, conhece muito bem o regimento,
e sabe também que o regimento diz que quando o vereador se ausentar por licença-doença, como o vereador Everaldinho já se licenciou, como o Júlio silenciou para tratar de interesse particular, também quando qualquer vereador se ausenta para cursos, congressos, seminários, encontro e etc. e tal, é considerado como licença para todos os fins. Sim. Vossa Excelência conhece isso e sabe, então, que o vereador Joelise estava em Brasília, né, representando lá a Câmara. Sim ou não? Sim. Ok. E, para terminar, vereador, eu... satisfeito. Não vou fazer a última pergunta, não, porque vai ser muito pessoal. Eu agradeço, muito obrigado. Não, eu vou fazer sim. Não dessa forma, vou fazer de uma forma mais pensada. Vossa Excelência sabe me dizer, se não souber, tudo bem, mas Vossa Excelência sabe me dizer quando foi que o vereador João Elias Colombo Rocha retornou desta viagem, com 3 dias antes da data marcada pelo vereador Emanuel Garcia para a realização da sessão, 2 dias antes, 24 horas antes, o senhor sabe disso? Eu sei, não. Não vou responder porque eu não tenho certeza. Não tem certeza. Não tenho certeza. Ok, obrigado, satisfeito. Eu também tenho perguntas. Eu gostaria, vereador Rogério César, que se eu fosse mais preciso na sua resposta, eu quero perguntar ao senhor se quem estava presidindo a sessão no dia que o vereador Emanuel propôs a sessão extraordinária. O vice-presidente, vereador Júlio. O senhor se lembra se o vereador Júlio convocou para a sessão extraordinária no dia da sessão? Não. Não convocou. Ok, satisfeito. Gostaria de perguntar ao doutor Marco Antônio Sansim, que no dia ele não era... Acabou. Que no dia ele não tinha assumido a vereança ainda. Se ele sabe me dizer se tinha quórum no dia da sessão? Não, a sessão nem foi aberta. Não havia quórum para a abertura da sessão. Não tinha quórum? Não havia quórum para votação e apreciação. Então tá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Marco? Eu gostaria só de solicitar ao senhor relator, que eu não entendi o objetivo da pergunta. Eu não consegui compreender. Quórum de qual sessão? Da sessão extraordinária. Se tinha quórum aqui. Sim. Não teve. Só lembrando ao relator que no caso, no então agora momento, o vereador Sonsim, ele não é testemunha do procedimento, então não pode ser arguído no momento. Ele é testemunha do João Elias. Só mais uma pergunta. Você sabe me dizer se chegou alguma convocação pelo vice-presidente para mim no dia? Porque no dia 8 eu não estava nessa sessão. Você sabe se foi alguém foi me procurar para ser convocado para a sessão extraordinária? O vice-presidente da Casa, vereador Júlio Maria de Oliveira, que presidiu a sessão no dia, ele não convocou para nenhuma sessão extraordinária, não emitiu
convocação extraordinária por escrito para ninguém. Em momento algum foi feito isso. Obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de arguir, então, o procurador que está aqui como testemunha. Gostaria de perguntar a Vossa Excelência se o presidente da casa, João Elias Colombo Rocha, esteve no dia 7 nesta Casa de Leis. Eu não me recordo que dia foi dia 7, que dia foi dia 8, que dia foi dia 10. Eu me recordo, assim como o procurador-geral também, doutor Deude Cade Filho, que ao chegar de Brasília, né, o João Elias esteve aqui, se eu não me engano, chegou 3h40, não sei, antes das 4. Isso eu lembro que eu comecei conversando, eu e o doutor Deude conversamos isso até com o João sobre esse assunto. Agora, eu não me lembro data numérica, se é 7, 8 ou 9. Só sei que ele esteve aqui na Câmara, né, chegou, viajou, veio de Brasília para cá, né, e ele foi de carro, ele voltou também de carro, e quando chegou no município, na casa dele, no outro dia ele esteve aqui, chegou nesta casa, eu não sei o horário exato, mas foi antes das 4 horas, isso eu me recordo muito bem, o doutor Deude também estava presente. Para ser mais preciso, se Vossa Excelência se recorda, então, se o presidente esteve nessa Casa de Leis no dia anterior que estava agendado para a sessão extraordinária. Sim, ele esteve aqui no dia anterior. No dia anterior ao pedido de Vossa Excelência, vamos dizer, Vossa Excelência pediu para marcar a sessão para sexta-feira. Isso, sexta-feira. Né? Então, na quinta-feira, o João Elias esteve sim nessa casa, como eu disse, e não me recordo muito bem o horário, mas eu lembro que foi antes das 4 horas. Né? Eu e o doutor Deude ainda chegamos a comentar, né? Antes das 4. Ele esteve sim. Satisfeito. Tá lá. Doutor Marcos, vereador, né? Marco Antônio Sonsinho. Para tirar uma dúvida, quem define a data da extraordinária? Quem propôs ou o presidente? Isso já foi discutido aqui entre a Procuradoria, né? E não foi discutido, foi apenas debatido, mas é unânime. Toda sessão extraordinária, ela é convocado pelo presidente do Poder Legislativo. Né? Quando o prefeito de Una foi solicitar aqui uma sessão extraordinária, né, para apreciar o último projeto aqui de transporte escolar, o prefeito encaminhou para cá, chegou no dia 19, se eu não me engano, dia 19, parece que chegou aqui, antes do feriado. Então, foi semana passada, retrasada, dia 19, chegou o projeto do prefeito pedindo uma extraordinária, requerendo, nos termos da lei orgânica, do artigo que o vereador Manel citou. O prefeito pode requerer, e ele requereu, mas ele não botou data e hora, Então, quer dizer porque que quem a define... data e a hora, quem define é o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Congresso Nacional, quando o presidente solicita. Né? Então, até o presidente da República, o Bolsonaro, ele pode pedir uma reunião extraordinária ao Congresso, mas quem vai definir data e hora é o Rodrigo Maia, que é o presidente do Congresso Nacional. Obrigado. Arguindo novamente aqui, Vossa Excelência, aproveitando a pergunta do nobre colega vereador Adriano, Vossa Excelência citou, então, que é de responsabilidade do presidente da Casa fazer a convocação e a marcação da sessão extraordinária. Pegando a linha do entendimento que Vossa Excelência acabou de citar, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: se é de responsabilidade do presidente convocar e marcar a sessão extraordinária, e este plenário aprovou por unanimidade uma sessão extraordinária, porque, como Vossa Excelência entende, por que o presidente, então, não fez para um horário para frente ou para um dia para frente? Ele não fez simplesmente porque ele ouviu a Procuradoria desta Casa, ele conversou com o Procurador-Geral, doutor Deude, conversou comigo, e não havia tempo suficiente para ele convocar.
Haja vista que, se não me falha a memória, a sessão solicitada por Vossa Excelência para sexta-feira, às 14 horas, e o João Eli, como Júlio, que teria a obrigação e o dever de convocar, não o fez, o João Elias chegou aqui quase 4 horas da tarde. E como o regimento diz também que a sessão tem que ser convocada com 24 horas de antecedência, não havia tempo hábil para que ele convocasse para sexta-feira, às 2 horas. Então, a Procuradoria entendeu que ele não deveria cumprir. Como o plenário da Casa deliberou pela convocação, ouvindo o vereador Manuel e marcando a sessão para sexta-feira, 2 horas, não havia mais possibilidade. Estava nulo qualquer requerimento, mesmo se o requerimento tivesse sido feito nos termos da lei orgânica. Porque quem ouvir a sessão atentamente vai verificar que não foi feito um requerimento assinado pela maioria dos vereadores. O vereador Emanuel solicitou, pediu, a Procuradoria que estava na mesa disse ao presidente, conversou com o presidente que não era competência dele marcar dia e hora, ele levantou, está filmado, questionou e pediu que o plenário é soberano, que fosse decidido pelo plenário. E eu disse ao presidente, não o faça, porque não é competência do plenário. O regimento também diz o que é competência de vereador, o que é competência de comissão, o que é competência da mesa e o que é competência do presidente. E eu disse, não faça, porque o plenário não tem competência para isso. Mas ele, não, vamos deixar, ouviu o plenário. O plenário não requeriu, não houve requerimento da maioria absoluta. Tá? Então, ouvindo a Procuradoria, o presidente não teve culpa em momento algum de nada. Ouvindo a Procuradoria da Casa, ele não convocou para aquele horário, porque não dava mais tempo, porque o vereador Marcos não estava presente. Se o Júlio tivesse convocado, o Marquinhos teria sido convocado por escrito, todo mundo sabe disso, o presidente da Casa, o ex-presidente Jorge sabe disso, então não haveria possibilidade. Depois viria sábado, domingo, na quarta-feira era outra sessão ordinária. Não justificaria nunca convocar uma extraordinária para uma segunda-feira, sendo que na terça ou na quarta havia. Então, é o que eu tinha para falar, esclarecendo esse assunto. Muito obrigado. Eu acho que Vossa Excelência acabou se contradizendo em vossa fala. Primeiro, Vossa Excelência citou que o plenário não é competente para poder fazer a convocação pela maioria absoluta. Eu não disse isso, eu disse que é competente se requerer. O regimento... Requerimento assinado por 2/3 do membro, a maioria absoluta do membro da Casa. O... Não houve requerimento. Capítulo 5, Não houve requerimento. artigo 119, diz que requerimento é todo pedido verbal ou escrito feito ao presidente da Câmara sobre qualquer assunto, por vereador ou comissão. Então, eu requeri verbalmente, no qual foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes da sessão. E Vossa Excelência acabou de citar que é de responsabilidade e competência do vereador Júlio, que estava presidindo, ter feito a convocação. Porém, o mesmo, assim, não fez. Sim, foi o que eu disse, eu concordo plenamente. Nessa, gostaria que Vossa Excelência, mais uma vez, assistisse a sessão na íntegra. Tá? E justamente quando Vossa Excelência, né, usou e requereu. Tá? Mantenho, respondi o que Vossa Excelência perguntou. Eu acho que eu respondi o que o vereador Adriano perguntou. Eu acho que eu respondi, né? E sinto que respondi. Se tivermos alguma pergunta direta, eu farei, responderei. Eu fiquei na dúvida só no seguinte. A sessão ordinária estava marcada para sexta-feira da outra semana, e não exatamente na quarta-feira. Conforme o nosso regimento, a sessão ordinária era na próxima sexta-feira, e eu solicitei a sessão extraordinária para uma sexta-feira antes. O nosso regimento, ele prevê que pode ser convocada a sessão extraordinária para qualquer dia, qualquer horário, inclusive feriados e domingos. Vossa Excelência concorda que, se o vereador João Elias esteve aqui às 15 horas e 50 minutos, que o senhor disse que ele esteve um pouco antes das 4, ele não poderia ter convocado, já que o nosso regimento prevê com 24 horas de antecedência.
Vossa Excelência acha que ele não poderia ter convocado, então, para sexta-feira, às 16 horas, ou às 17 horas, que fosse o caso, ou para o sábado, domingo ou segunda-feira? Lógico, poderia ter convocado para qualquer dia. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Lógico que poderia. Desde que ele, né, encontrasse, né, e pegasse a assinatura do vereador José Marcos de Moraes, que não estava na sessão, né, e todos os demais vereadores, ou seja, todos os vereadores teriam sido convocados por escrito. Se ele tivesse feito isso, lógico que ele poderia. A sessão extraordinária pode ser a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento. Doutor Sonsim, também quero fazer duas perguntas para o senhor como procurador. O senhor está respondendo como testemunha e como procurador. Quem autorizou o senhor a ir no grupo de WhatsApp dos vereadores da Câmara Municipal e dizer que não haveria sessão extraordinária? Quem me autorizou? Ninguém. Eu faço parte do grupo da Câmara Municipal, eu não sei nem quem me colocou lá, que eu não sei quem criou esse grupo, né, me colocou lá, apenas para passar informações, apenas para tirar alguma dúvida, botar algum projeto, ajudar, igual eu faço aqui, colocando os projetos que vão entrar em pauta. Ninguém pediu, ninguém mandou eu colocar isso ou aquilo, né, dizer que havia ou não havia. Eu apenas respondi, né, um comentário que fizeram da sessão, eu falei, não haverá sessão extraordinária. Sim, a pergunta é o seguinte: da onde o senhor teve essa informação que não haveria sessão extraordinária? Porque o vereador Júlio, presidente, não convocou. O João estava viajando. Se o João está viajando e o Júlio não convocou, a Procuradoria sabe que não vai ter sessão extraordinária. No artigo 63 do regimento diz o seguinte: nos casos de licença, impedimento ou ausência do município por mais de 15 dias, repetindo, por mais de 15 dias, o vice-presidente ficará investido na plenitude das funções da presidência, que não era o caso. Tem um outro artigo, vereador, que trata em viagens. No final tem um outro artigo que fala das viagens, cursos, seminários, quando qualquer vereador, o vereador Rogerinho sabe disso, né, já teve várias vezes, ele viajou, outros vereadores viajaram, o presidente da Câmara viajaram, o vice viajaram, e lá está escrito que, ausentando para isso, está automaticamente licenciado. Por isso que ele pode receber diária, indenização de veículos se for no carro dele, e não descontar, se ele faltar a sessão, ele recebe integralmente. Se ele ausentar no dia da sessão, o vereador Marquinhos já viajou como presidente e não teve na sessão. Então, porque automático isso está lá, é claríssimo. Sim. A última, então. O senhor, como procurador, o presidente, estando aqui na quinta-feira, no dia 7, às 16 horas, ele não deveria, como presidente, não é atribuição dele, como presidente, convocar a extraordinária, sabendo que não é o vereador Emanuel que define data e horário? Já respondi, ele poderia ter marcado para qualquer outro dia. Se ele quisesse, ele poderia sim. Não, eu perguntei ao senhor como procurador se ele deveria, não se ele poderia. Ele deve, ele tem dever de fazer a convocação? Não, ele não deveria. Não tem dever? Não deveria. Naquelas condições, não. Foi o que a Procuradoria definiu. Ok. Alguém mais fazer pergunta? Não? Ninguém tem mais pergunta, o outro testemunho não está encerrada a fase de ouvir. Tá. Então, Procurador-geral, apenas para não haver depois questionamentos maiores, eu gostaria, assim, o Paulinho está rolado como testemunha. Então, quer dizer, para dar prosseguimento ao processo, pedir ao vereador João Elias para ele abrir mão, porque se ele não abrir mão, vai ter que ter outra sessão para ouvir o Paulinho. Então, se o vereador João Elias abrir mão da testemunha, eu até aconselho Vossa Excelência a fazer, desnecessário ouvir o vereador, eu acho que não vai, né, quer dizer, a não ser que ele faça questão. Vereador João Elias, abre mão da oitiva da outra testemunha? Tranquilo. Tudo bem.
Depois, né, dos questionamentos, eu concedo um prazo de 10 dias para a apresentação das alegações finais, em conformidade dos termos regimentais. Encerrada a sessão extraordinária. O prazo começa a partir de segunda-feira, os 10 dias. Encerrada a sessão extraordinária.